Pai do Senhor Jesus, meu nome é Daniela Souza. Eu quero contar assim para vocês o grande livramento que Deus me deu, a qual meus mais ou menos 21 anos de idade, eu quis me afastar da presença do Senhor Jesus. E ali o Senhor avisou para mim que eu estava pensando em me afastar e que se eu me afastasse, o ar iria ser grande. E Deus usou um vaso, um irmão para falar isso comigo em uma campanha e outra irmã em outra campanha. Em outra semana eles não sabiam de nada. E eu, meus irmãos, como eu estava rebelde, entrava a palavra de Deus no ouvido, saía pelo outro, eu peguei e fui, me afastei da presença de Deus. E aí o que aconteceu? Eu usava até uma saia risca de giz que tinha naquela época, igual esse riscadinho nesse vestido. E essa saia, eu tinha encurtado ela na própria mão com agulha, eu não era costureira ainda, com agulha de mão de costura caseira em casa, né? A costura que a gente faz com a mão, com a agulha de mão. E aí eu peguei, encurtei mais aquela saia, jovem, queria conhecer o mundão, porque o Senhor Jesus me chamou na presença dele na adolescência, né? Meus 12 para 13 anos de idade. E ali, graças a Deus, não reparem, meus irmãos, o barulho que tá aqui fora, que eu vim gravar o vídeo agora, né? E graças a Deus, o Senhor Jesus, ele teve misericórdia. Ele ali permitiu que eu passasse por aquele ai, e ele falou que o ai ia ser grande. Se eu imaginasse o ai que fosse, eu não teria me afastado da presença de Deus. E ali eu me afastei da presença do Senhor Jesus, fui pega na rua, né, levada para uma escola deserta, mas ali o Senhor Jesus me deu grande livramento, né, que ali o Senhor foi comigo, que eu não fui morta, né. Aconteceu o que tinha de acontecer, mas não foi, como o médico falou, algo assim tão que deveria de acontecer, como os irmãos possam me entender. E ali, graças a Deus, todo o tempo aquele moço me ameaçava, mas o Senhor me deu grande livramento. Eu vindo na rua andando assim, olhando para frente, por isso que hoje em dia eu ando assim, olhando para trás. Eu sei que o Senhor Jesus tem me guardado, aquilo aconteceu comigo quando eu estava me afastado, mas eu louvo ao meu Deus por isso, glória a Deus, aleluia, porque o Senhor teve misericórdia de mim e me livrou. E quando eu cheguei no culto, antes de eu chegar no culto, eu falei com o Senhor Jesus: Senhor, se o Senhor for comigo aqui no pensamento, eu prometo que eu vou voltar para o Senhor hoje mesmo. E era um sábado, e eu voltei para o Senhor Jesus. Meu saudoso irmão me colocou no carro, meu mais novo que morreu tem 1 ano e 2 meses, que o Senhor Jesus falou que iria levar ele. Eu vou contar o testemunho também sobre como que o Senhor Jesus fez a obra para levar meu irmão. Meu irmão reconciliou com o Senhor Jesus, estando consciente. E ali foi grande o trabalho de Deus na nossa vida. Então, meus irmãos, nós louvamos a Deus, porque Deus, ele tem um chamado na sua vida, tem na minha vida, na nossa vida. Eu não vim aqui para me vangloriar, mas para falar que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Tá quase anoitecendo aqui, né? Na nossa cidade, aqui em São Paulo. E o Senhor teve misericórdia. Nós congregamos pela misericórdia na igreja pentecostal Deus é Amor, né? E ali eu vim, senti por Deus de vir contar esse testemunho, e tem mais testemunhos que eu quero contar. E o Senhor teve de misericórdia, glória a Deus, aleluia, que o Senhor foi lá, me resgatou. E o Senhor falou que estava comigo o tempo todo. Eu sendo ameaçada, fui pega por trás, eu andando rápido para ir trabalhar. Nesse dia minha mãe ia trabalhar comigo, nós trabalhávamos no Bom Retiro, em São Paulo, tinha que pegar trem. E ali eu indo correndo com aquele bilhete de trem que antigamente era de 10 passagens, tinha de 10 passagens unitário, e eu tava com 9 passagens, que eu já tinha usado um bilhetinho de papel. E aí ele pegou, glória a Deus, tive que dar pausa por causa do barulho. E aí ele pegou e perguntou se só tinha aquilo, e eu morrendo de medo, meus irmãos, morrendo de medo, parecia um boneco de pano mole. Eu falei: só tenho isso e mais, se eu não me engano, 5 reais, 10 reais na minha bolsa, minha carteira de trabalho. Ele levou, mas o Senhor falou que ia passar por aquilo, porque eu estava afastada da presença do nosso Deus. Mas o Senhor, ele teve de misericórdia, me resgatou e me deu grande livramento. É isso que o Senhor Jesus faz na nossa vida. E ali o Senhor teve misericórdia. Eu falei: Senhor, no pensamento, se o Senhor for comigo aqui agora, eu vou voltar para o Senhor. Eu estava afastada, coisas de meses que eu estava afastada. E ali o Senhor teve misericórdia e me resgatou. Quando eu cheguei na igreja, né, e o moço, esse indivíduo, né, esse rapaz, eu não vi o rosto dele, porque quando eu ia olhar pro rosto dele, ele falou: não olha pra mim, finge que é minha namorada. E o Senhor me deu grande livramento, glória a Deus. E ali o Senhor teve misericórdia. O Senhor
cuidou da minha vida e eu fui, né, ali para a igreja, para a presença de Deus. E o Senhor falou comigo quando eu cheguei no culto: aqui tem uma pessoa que você passou por um algo. E Deus manda te falar que Ele estava com você o tempo todo. E o Senhor sabe, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. O Senhor não envergonha ninguém. E assim eu estou contando para glorificar o nome santo do Senhor. Passou-se tanto tempo para edificar a fé de cada um, de que o Senhor, Ele tem misericórdia e Ele nos livra de todo mal. E ali o Senhor teve misericórdia de mim e me livrou. Amém? E aí eu voltei para Jesus, né? Teve outras vezes que eu ainda fui rebelde, depois de casada e que me separei. Aí nós voltamos novamente, meu esposo e eu. Mas teve vezes quando eu me separei que eu me afastei da presença do nosso Deus. Às vezes vem a luta, nós quer desanimar, quer se afastar da presença do nosso Deus. Não é assim que Deus quer. Deus quer nós no prumo, né? No concerto, na torre da vigilância, fazendo a vontade dele. E as demais coisas Ele faz na nossa vida. Eu sei que eu tenho muito que me consertar ainda, né? Buscar mais a Deus, me purificar. Mas o Senhor, Ele nos conhece. Ele sabe até onde que nós vamos chegar, né? Glória a Deus. Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Amém? Que Deus venha abençoar todos. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Se inscreva no canal e clica no joinha para que mais vidas sejam alcançadas com esse testemunho de fé, de livramento de Deus. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus. E outro detalhe, que ele falou para eu não olhar para o rosto dele, e ele amarrou a minha blusa cacharel no meu olho. E eu não sei quem é, mas o Senhor sabe, glória a Deus, não sabia quem era. E o Senhor Jesus sabe, o Senhor Jesus, Ele que está acima de todas as coisas. Ele que sabe de todas as coisas, Ele permitiu tudo isso para eu não me afastar mais da presença de Deus. Então, meus irmãos, quando Deus fala conosco, nós temos que dar ouvido. Dar ouvido quando Deus fala. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.